Nós vimos aí alguns países aí mostram a realidade como seria aqueles em países fechados, locais fechados para o Evangelho. Às vezes achamos que as coisas difíceis para nós aqui, veja a estação de Nala, né? Essa moça falou sobre a sua situação para servir a Cristo, como que ela foi levada ao Senhor, teve que fugir de casa para amar o Senhor. E nós escondemos em casa também para tempo para adorar o Senhor, bastante diferente. Ela fugiu de casa, poder se reunir com irmãos para adorar a Deus. Nós escondemos em casa para não se reunir com os irmãos para adorar ao Senhor. Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6, falando do verso 1 até o verso 7. Atos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. Quando os irmãos abrem suas Bíblias, eu fiz um convite para uma irmã querida estar aqui falando sobre esse trabalho para o missionária no próximo domingo. Eu não sei se é possível ela vir. Ela está aqui desejo, minha irmã Neuza. Ela ficou de ver se pensar para ela vir, eu só orando por ela, para a irmã dela doente, se a irmã dela melhorar e tudo der certo, estará conosco. Vamos estar orando pela minha irmã Neuza, e o Loped, que também carrega ela também, para sair, para que eles possam estar aqui conosco no próximo domingo. Ela estará falando assim da responsabilidade missionária, falando da necessidade de contribuir, de orar, falando um pouco também de como esse trabalho chegou até aqui. A palavra chegou até aqui no tanque. Ela foi uma desbravadora, esposa do saudoso pastor João Paulo Ataíde, que começou o trabalho nessa região. O João Paulo já foi para agora, mas irmã Neuza, ele está aí no meio de nós. Vamos orar por ela, a vida da sua irmã, a vida do seu sobrinho, parece, que carrega ela nas viagens, irmão Obed. Eu coloco diante do Senhor de oração. Vamos ler a palavra do Senhor, Atos 6, verso 1 a 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? A igreja em ação. É isso que nós observamos nesse trecho da palavra do Senhor. Uma igreja em movimento, uma igreja trabalhando, uma igreja em ação, uma igreja que não estava estagnada, parada, uma igreja que estava envolvida na sociedade e na obra do reino de Deus. Qual o papel de cada cristão na missão da igreja? Qual o seu papel na missão da igreja? Foi lido a missão da Junta de Missões Nacionais, que é proclamar o reino de Deus, evangelizar os perdidos, edificar os salvos. Essa é a missão da igreja: proclamar o reino de Deus, edificar
pregar ou evangelizar os perdidos e glorificar o nome do Senhor. Queremos ter isso como nossa missão: proclamar o reino de Deus, a proclamação do Evangelho, anunciar o Evangelho, tornar o nome de Deus conhecido. Nós, quando parte do corpo de Cristo, temos uma responsabilidade, quando cristão, quando homens e mulheres de Deus. A igreja do Senhor nunca foi um órgão morto, pelo contrário, foi um órgão vivo. A igreja do Senhor é uma célula viva, que produz, que se reproduz, que cresce, que se multiplica. Se ficar parada, ela vai estagnar, ela vai morrer, vai deixar de existir. Aqui nós encontramos uma igreja que está no seu começo, no seu nascedor, e começa a se formar o governo da igreja. É dito logo nos primeiros versículos que surgiu, naqueles dias multiplicaram os números dos discípulos, multiplicação da igreja, crescimento da igreja, e houve uma murmuração no meio da igreja. Diz que os helenistas contra os hebreus, eles reclamavam que suas viúvas estavam ficando sem sustento, estavam ficando sem receber a porção diária para a sua manutenção, para a sua sobrevivência. E foram reclamar aos apóstolos: as nossas viúvas estão ficando sem sustento, não estão recebendo aquilo que elas precisam para a sua sobrevivência. Então os apóstolos perceberam que eles não podiam parar aquele grande trabalho para ir servir as mesas. Eles não podiam deixar de continuar pregando o Evangelho, de consagrar-se em oração para estar resolvendo aqueles serviços, aquelas coisas pormenores. Eles tinham uma grande responsabilidade, que era a proclamação do reino de Deus, continuar anunciando a palavra de Deus. Com o crescimento da igreja surgiram outras demandas, e que era necessário que fosse levantado pessoas para suprir essas necessidades. Quanto igreja, quanto corpo de Cristo, nós temos várias necessidades. É necessário que a igreja compreenda que todos nós, quando membro desse corpo, temos uma responsabilidade, ou melhor, temos o privilégio de servir no corpo de Cristo. Privilégio de servir a Deus, ministrando, auxiliando, cuidando de nossos irmãos. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. A compreensão do discípulo tinha que eles tinham uma missão designada pelo próprio Cristo. Eles tinham um ministério dado pelo Senhor. Eles tinham uma responsabilidade a cumprir. Eles tinham respondido com o chamado do Senhor à pregação do Evangelho. E eles precisavam continuar aquele serviço, aquela função que eles tinham designado. E o que fazer então? Eles reúnem os discípulos, a igreja, e colocam diante deles a responsabilidade de servir as mesas. E ele fala: escolhei entre vós 7 homens. Escolhei entre vós 7 homens. É aqui das credenciais dos homens: de boa reputação, versículo 3. De boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Homens de boa reputação e cheios do Espírito, homens tementes a Deus, homens submissos ao Senhor, dispostos a viver para a glória do Senhor, homens que tivessem um nome respeitoso da sociedade, um homem que tivesse uma boa reputação. Não era qualquer um. Ele vai escolher os 7 homens, e ele vai nas credenciais: de boa reputação, e a outra é cheio do Espírito. É interessante que ele não coloca que aquele eloquente, aquele bom de roda de conversa, ele não coloca que aquele conhecedor dos assuntos da semana, ele não coloca aquele que
esteja debaixo do poder do Espírito Santo de Deus, esteja submisso à vontade de Deus. Queridos, a qualificação para servirmos ao Senhor é estarmos debaixo do poder do Senhor, estarmos com a nossa vida conduzida pelo poder do Senhor, é sermos cheios do Espírito Santo, é estar com a nossa vida impactada pelo poder do Espírito Santo. Nenhum crente tem a sua vida impactada pelo poder do Espírito Santo e mantém-se estagnado no mesmo lugar, e mantém-se de braços cruzados, apático em relação ao nome do Senhor. Nenhum crente que está cheio do Espírito Santo, ele vai continuar vendo as coisas acontecendo e ele simplesmente olhando na plateia e as coisas acontecer. Pelo contrário, ele vai desejar, ansiar e vai se voluntariar para fazer a obra do Senhor. Não importa quem está fazendo, quem está dando, quem está contribuindo, ele quer fazer a parte dele. É interessante que nós encontramos na palavra de Deus, no livro de Atos, Barnabé. Barnabé é um homem temente a Deus, um homem cheio de Espírito. Diz que ele pega a propriedade, vende e coloca o valor aos pés dos apóstolos. Não foi requerido isso para ele, não foi exigido que ele vendesse a propriedade. Não há nenhum mandamento que fala assim, não, tem que ver tudo que tem e fazer a doação para a igreja. Não tem nenhum mandamento que fala isso. Mas este homem, que ele era um homem temente a Deus, que ele era um homem cheio do Espírito Santo, ele percebeu que aquilo que ele tinha era propriedade do próprio Deus, e que teria muito mais valor se fosse investido na obra do reino de Deus. E ele faz isso. Ele não está preocupado com quem não fez ou com quem não faz, não está preocupado com outros. Ele faz isso aqui. Ele dedica a sua vida. Ele consagra-se ao Senhor. Ele dispõe-se a fazer a vontade de Deus. E ele faz a vontade do Senhor. E ele é conhecido na palavra de Deus como um homem de fé, um homem temente, um homem cheio de Espírito, e que dedicou sua vida à pregação do Evangelho, ao ensino e ao servir aos irmãos. Paulo, os apóstolos aqui, não fala Paulo, diz que os apóstolos, ele coloca diante da igreja a responsabilidade de orar e separar esses homens. A igreja ora e escolhe 7 homens. Aí no versículo 5, eles escolhem. Diz que o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicador, Timão, Parmenas e Nicolau, procedente de Antioquia. E os apresentaram os homens diante dos apóstolos, os quais oraram, puseram as mãos sobre eles e os designaram para servir a igreja. Eu falei no outro dia que todos nós podemos servir na obra do Senhor. Todos nós podemos ser bênçãos nesse povo, mas no povo de Cristo, se quisermos assim fazer. Todos nós tem espaço, tem vaga para servir a obra do Reino de Deus. O nosso problema é que a gente olha para o ministério da igreja com 2 funções apenas: pregação e louvor. Eu falo assim, eu sou ruim para cantar, eu tenho coragem de pregar, eu já não tenho nada para fazer mais. E não é verdade isso. A palavra de Deus, ela mostra vários outros dons. Há questões que os que diz respeito à direção do culto, à reunião pública, esses 2 mais estudados, que é a pregação da palavra e o ministério de louvor ao Senhor. Quantas pessoas precisam
Quantos missionários nesse momento necessitando que alguém curva o joelho no chão e ore por eles? A nossa sociedade, filhos que estão escravizados, que estão se perdendo, que estão vivendo aí no pecado, que precisa que alguém se curva o joelho no chão e chore diante de Deus por essas almas. Quantas pessoas estão precisando de um pacote de café para tomar um café amanhã? A gente pode fazer isso. Quantas pessoas estão aí acamadas com a receita, a cabeceira do sacramento não tem como comprar um remédio. Às vezes não é querer muito, porque não tem como comprar mesmo. Precisamos estampar nos nossos olhos, sobretudo no nosso coração, entendermos que o Senhor nos chamou para viver o Evangelho de forma prática, no nosso dia a dia. Sair da nossa zona de conforto, começar a servir a igreja do Senhor, a servir a Cristo, servir ao irmão, a nos colocar à sua disposição para cumprir com aquilo que Deus quer de cada um de nós, a colocar a mão arada e sair da zona de conforto, sair da nossa vida isolada e olhar além das quatro paredes do templo e ver que existe uma multidão que precisa de cuidado, servir as mesas. Meus queridos, o Senhor tem chamado cada um de nós, Ele tem separado cada um de nós para uma missão. Então Ele tem falado com você, tem chamado você, só que você tem endurecido o seu coração, porque outros não fazem e também não vão fazer. Quando o Senhor me chamou para o ministério pastoral, eu tive algumas relutâncias para aceitar esse desafio do Senhor. Uma delas eu tive que sair de casa, deixar aquilo que eu tinha para ir. Eu tinha na época duas filhas pequenas, casamento, tinha que ir para o espaço. Problema, imagine, um pai solteiro com duas filhas pequenas para cuidar. Será que tem trabalho? Será que tem problemas? E o preconceito das pessoas, o divorciado, ser pastor, como é que pode? E pessoas medidas cristãs, eu tive que enfrentar sarcasmo dos pastores, que olharam dentro dos meus olhos e sorriram, aquele sorriso de deboche. Só que eu entendi que o Senhor tinha algo para fazer através da minha vida. Não tinha outros melhores? Claro que tinha. Pessoas com a vida desenrolada? Claro que tinha pessoas com a vida desenrolada. Sem filhos, sem uma ex nas costas, ou na sua história, com o passado, mas no passado não tinha uma vida cristã. Por que Deus chamou a mim? Por que Deus escolheu a mim para esse ministério? A gente não consegue compreender, Deus não está preocupado com aquilo que eu compreendo, mas a palavra nos manda a obedecer. Quando Ele fala ao jovem rico, Ele fala: vende tudo que tu tem e me segue. Quando Ele está andando a caminho, Ele passa por alguns e fala: Senhor, eu vou te seguir por onde quer que tu fores. Ele fala: olha, as folhas dos comis, as árvores são de seus ninhos, mas o filho do homem tem onde cuidar a cabeça, vai para casa. Ele chega de outro e fala: vem, me siga. Ele fala: Senhor, deixe de sepultar primeiro meus padres. Ele fala: deixe que os mortos sepultem seus mortos. E chega de outro, ele fala: venha. E ele arrumou outra desculpa, o Senhor chama para que ele vá comigo. Às vezes a gente não consegue entender porque Jesus Cristo chamou pessoas complicadas na história para servir. Quando Ele começa a recrutar os discípulos, Ele chama 4 logo no amanhecer do dia, trabalho cansado, depois de trabalho frustrado. Ele chama 4 pescadores, chama 2, depois mais 2, para seguir. Talvez não tenha chamado
desculpas. Às vezes tem chamado a servir apenas aqui na igreja local, mas também tem dado desculpas. Deus tem chamado a ir após Cristo, mas tem que negar-se a si mesmo, a parar de olhar para vocês e fazer de coitado. Falar assim, eu tenho problema, eu tenho situações difíceis, eu passei por isso ou aquilo, eu passei uma situação ou outra. Deus sabe disso. Deus sabe a situação. Quando eu tentava me justificar para não ser pastor, o pastor falou assim, Deus sabe disso. Você acha que ele não está vendo tudo isso? Deus sabe que tem que enfrentar. Deus sabe. Deus sabia quem era Moisés quando ele chamou ele lá naquele deserto. Deus sabia quem era Paulo quando ele chamou Paulo em caminho de Damasco. Deus sabia quem era Jonas quando ele mandou Jonas ali. Deus sabia quem era Elias quando ele chamou Elias como profeta de Israel. Deus sabe quem é você, Ele designa você a cumprir com as ordens do Senhor. Ele conhece você melhor do que você mesmo. O que Ele requer de nós é a obediência. Então somente obedecer ao Senhor e Ele fará com meio de nós obras grandiosas. Ele irá cumprindo a sua palavra, cumprindo tudo aquilo que Ele requer que nós fazemos. É Ele que chama, Ele capacita, Ele vai sustentando. Problemas não vai deixar de existir. Você vai encontrar problema todo dia da sua vida. Todas as formas vão dar problema. Quer obedecer ao Senhor, quer se obedecendo. Vai dar problemas. Não vai deixar de dar problemas. Eu ouvi falar de um homem, eu não o conheci. Ele não teve nenhum problema na sua caminhada cristã. Nenhum problema. Ele foi salvo e foi livre de todos os problemas que existem na face da terra. Ele não sofreu dores. Ele não passou por enfermidades. Ele não teve problema familiar. Ele não teve problema financeiro. Nenhum problema. No entanto, as últimas palavras dele foi: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Ele fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essas palavras que honram vem de nosso Senhor. Ele não teve mais problema nenhum. Enquanto estivermos aqui, teremos aflições, teremos dores. Mas é muito melhor sofrer nossas lutas como nada, que testemunho que vimos aqui agora há pouco. Meus queridos irmãos, precisamos entender que o Senhor tem nos chamado para uma missão honrosa, grandiosa e de grande privilégio. Cada um de nós, para de olhar para a tua situação e se fazer de coitado. Para de olhar para os seus problemas e fazer de coitado. Para de pensar que esse seu problema é maior do que aquilo que é. Deus é maior. Deus é onipotente. Temos isso pela manhã, porque Ele não veio perder. Mas veremos Deus onisciente no próximo domingo. Você pode aproveitar. Deus é poderoso para fazer maravilhas. Mas há grandes milagres. No versículo 7, e assim encerra a palavra, diz: crescia a palavra de Deus. Crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Crescia a palavra de Deus. Deve ser esse o nosso foco, o nosso desejo, a nossa maior missão, o nosso anseio, nossa oração, o nosso clamor. Senhor, que a tua palavra cresça nesse lugar, a tua palavra cresça em meu coração, a tua palavra cresça nessa cidade, no Maranhão, no Brasil, no mundo. Mas que a tua palavra cresça, que teu nome seja conhecido entre todos os povos, que teu nome seja manifesto entre todas as nações, que teu evangelho seja conhecido das pessoas, que as pessoas ouvem falar desse Deus grandioso. E se tu procura alguém, Senhor, para usar, usa. Se tu procura alguém para falar pelos seus lábios, fala por meio dos teus lábios. Coloca-se na brecha para cumprir o
o chamado do Senhor. Meus queridos irmãos, há um grande campo diante de nossos olhos. Há muitas almas necessitando ouvir sobre a salvação de Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, possamos colocar em movimento para cumprir com aquilo que Deus requer de cada um de nós. Amém? Ministério do Louvor.
transformar todo o seu ser, para que Ele possa moldar o seu coração, para que você seja cheio do Espírito Santo. É necessário que você se esvazie de si mesmo, de todo ego, de toda religiosidade, de toda paixão humana, tudo aquilo que tem separado você de Deus. É necessário que você se esvazie de si mesmo, para que o Senhor possa encher a sua vida. Liberta a incredulidade, ó Deus. Liberta-nos, ó Pai, daquilo que
direcionado. Ó Deus Todo-Poderoso, nós temos que ter alegria, regocijo em estar diante de Ti, em estar em Tua presença, Deus. Seja conosco, ó Deus. Seja com o Teu povo, Senhor. Permanecendo o Teu amor, Deus. Em nome de Jesus, que vive e veio para todos sempre. Amém.